Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar hoje sobre o Livro de Mandamentos. Ele foi o primeiro livro publicado a conter as revelações de Joseph Smith. Essas publicações agora são consideradas escritura pela Igreja, né, escritura oficial aí da Igreja, e é o que a gente conhece hoje como Doutrina e Convênios. A Igreja ela começou oficialmente quando? Lá em abril de 1830, né? Então aí passado um ano e meio, né, novembro de 1831, Joseph Smith se reuniu, né, com alguns homens, 10 homens do sumo sacerdotes, levantou essa ideia, né? Olha, eu tenho umas revelações aqui, a gente quer fazer um compilado disso tudo, fazer meu livro aí de revelações, né? O livro de mandamentos. E né, vocês acham que essa ideia é interessante, tá? Legal, né? Concordaram. Vamos fazer quantas cópias? 10.000 cópias, tá? Chegou que no final das contas eles não tinham, né, dinheiro para esse tanto de cópias, fizeram, vamos ver, entre 3 a 5.000 cópias. O William W. Phelps era editor, ele tinha uma gráfica lá em Independence, em Missouri, então ele resolveu ajudar nas publicações, né, edições e impressões desse livro de mandamentos. Ele também já fazia algumas outras publicações da igreja, lembra? A gente falou sobre isso, sobre as publicações do The Evening and Morning Star, né? Já em setembro de 1831, ele estava fazendo essas publicações e simultaneamente estava trabalhando em cima desse livro de mandamentos. Ele trabalhou nisso por um tempo até que em julho de 1833 uma turba, né, um grupo de gente anti-mormon, né, estavam chateados com os mormons, eles resolveram destruir aquela imprensa. A motivação desse ataque, a igreja diz que é porque a igreja era a favor de libertar os escravos, né, aquele pessoal era pró-escravidão, então eles ficaram chateados com a igreja defender, né, a libertação dos escravos e resolveram destruir aquela imprensa, porque naquela imprensa eles já estavam publicando notas sobre a liberação dos escravos. E isso é o que a igreja diz hoje, né? A gente teria que confirmar essa informação. É possível, só vamos lembrar que a igreja mormon é bem racista, então essa questão de ela se colocar como defensora dos negros, vamos com muita calma nesse assunto, né? Muita calma. A gente sabe que o maior racista era Brigham Young, mas Joseph Smith não fica muito atrás, né? Foi Joseph Smith que elaborou o livro de Mormon, né? Onde tem muita questão racial ali inclusa. Bom, então a turba entrou, eles começaram a bagunçar tudo dentro da gráfica. O livro de mandamentos já tinha 2/3 pronto já nas impressões. Vamos ver, tinham 65 revelações já impressas. Vamos ver ali, ó, 160 páginas do livro de mandamentos já tinham sido impressas. Olha, se eu não me engano, eles vão imprimindo página por página. Então, vamos dizer, eles vão fazer 1.000 cópias. Então, eles vão fazer 1.000 cópias da página 1, depois 1.000 cópias da página 2, que é assim que antigamente fluía melhor, né? Com os moldes de página. A turba bagunçou tudo lá dentro e depois teve um incêndio, né? Então o incêndio terminou de destruir o restante do material. Mas alguns dos vizinhos conseguiram chegar lá e salvar
vamos ver aqui, ó, restos de quase 100 cópias do livro de mandamentos. Vamos ver, adolescentes Caroline e Mary Elizabeth Rawlings estão inclusas aí nesse pessoalzinho que conseguiu salvar partes desse livro de mandamentos. A gente tem uma imagem, né, uma imagem conhecida, pelo menos eu lembro dessa imagem, uma menininha loirinha correndo com alguns encartes na mão, que eram cópias desse livro de mandamento que ela estava salvando do incêndio. Dessas cópias originais aí que foram impressas naquela época, hoje existe menos de 30, incluindo várias versões que estão incompletas. Vamos ver quem que possui essas cópias? A própria Igreja Sud, a Comunidade de Cristo tem algumas cópias, a Biblioteca Marriott é de membro da igreja, né? Aquele Marriott é um hotel. Aliás, a igreja é dona desse Marriott. Então, a Biblioteca Marriott, da Universidade de Utah, Biblioteca Harold B. Lee, Universidade Brigham Young, Biblioteca do Congresso, Biblioteca Pública de Nova York. Então, todos esses têm cópias desse livro de mandamentos antigo aí da igreja. E só por curiosidade, essas cópias, elas estão valendo, teve uma que foi vendida no mercado aberto por $100 mil, outra cópia foi vendida num leilão por $400 mil, outro negociante de livros raros acabou comprando, aliás, ele vendeu uma cópia por $500 mil, aí é $500 mil. Bom, o que continha nesse livro de mandamentos? Muitas das revelações que estavam nesse livro de mandamentos já tinham sido impressas no jornal oficial da igreja, que era o The Evening and Morning Star. Então, que em 1835 a igreja estava um pouco mais ambiciosa e resolveu coletar essas revelações do livro de mandamentos, editar e fazer uma inclusão maior aí com mais outras revelações de Joseph Smith para fazer um livro de escrituras que hoje a gente conhece então como Doutrina e Convênios. O problema que a gente encontra aqui é que tiveram muitas mudanças entre o livro de mandamentos e Doutrina e Convênios, muita alteração. Então, algumas dessas mudanças são superficiais, né? Outras são tipo assim, retiraram palavras, excluíram assuntos, acrescentaram algumas coisas significativas a esse novo material, né? Então, de repente, no livro de mandamentos está escrito de uma forma, foi para o Doutrina e Convênios, fizeram uma edição assim que alteraram muita coisa. Tinham revelações antigas que já não eram muito aplicáveis, então eles alteraram. E essas alterações, elas têm sido controversas, aí dá muito pano para manga, porque não é de conhecimento dos membros da igreja. Então os membros da igreja sabem que tinha um livro de mandamentos, que ele era a origem de Doutrina e Convênios e que tem muita alteração? Não sabem. E outro motivo de discussão sobre essas alterações é que quem estuda o mormonismo como teologia vai dizer que ele se desenvolveu assim gradualmente, sabe? Ele começou de um jeito, de repente, vamos dar uma adaptada aqui, vamos mudar isso, mudar aquilo. Então foi sendo organizado e criado. E isso vai contra o que a igreja ensina, o que a igreja diz. É que Deus tem a religião dele ali prontinha, né? Tava toda despedaçada na terra e de repente chegou por Joseph Smith, né? Deus trouxe a religião dele novamente. Deus, ele não é uma pessoa confusa, ele sabe certinho o que ele está fazendo, ele não vai alterar, né? E isso já é dito nas escrituras. Então, se Deus, né, se a igreja mórmon, a teologia mórmon se alterou no decorrer, isso pode ser um indício, né, de que a igreja não seja assim, né, de origem divina. E não são alterações, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, são mudanças significativas na estrutura da teologia mórmon, da crença mórmon. Obviamente tem estudiosos a favor da igreja, né, apologéticos, que vão tentar minimizar o significado dessas mudanças, né? Então eles vão ler as alterações, vão tentar dar uma explicação, porque não é tudo isso também, enfim. Fica a critério aí do membronita ir lá, né, ver o que os estudiosos falam contra essa situação toda, dessas mudanças, ver o que os estudiosos apologéticos da igreja defendem, né, a igreja, e ver o que faz mais sentido para vocês.
Por exemplo, em Doutrina e Convênios 27, fala sobre Pedro, Tiago e João estão lá concedendo o sacerdócio a Joseph Smith, né? Isso não está no livro de mandamentos. Eu estou tentando aqui decifrar quem alimentou essas informações na Wikipédia. A gente está vendo a Wikipédia, tá? Porque a gente sabe, né? Ou é uma pessoa a favor ou contra. É muito difícil ser uma pessoa neutra. Por aquela questão ali da turba ter atacado a gráfica, né, por questão racial, para mim tá parecendo que pode ser membro da igreja. Aí eu tô vendo aqui que talvez sim seja membro. Porque, ó, aqui está escrito, estudiosos, né, contra o mormonismo argumentam que essas mudanças refletem doutrinas mutáveis de Joseph Smith. Ou seja, né, tipo, por que tem essas alterações? Porque Joseph estava sempre mudando, né, as ideias dele e adaptando. Mas estudiosos apologéticos da igreja, daí ele vai lá e dá um parágrafo enorme defendendo, né? Então, parece que é um mormon alimentando essas informações. Por exemplo, ele disse, os estudiosos defendem que essas alterações não são tipo mudanças. Joseph tentando esclarecer algumas coisas, tipo uma coisa estava mal explicada, daí ele chegou e ele alterou para esclarecer. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no livro de Mandamentos, capítulo 4, verso 2. Diz assim, e ele tem o dom de traduzir o livro, tá falando sobre Joseph, né? Tipo como se fosse Deus falando sobre Joseph. E eu ordenei-lhe que não pretenda nenhum outro presente, pois não lhe considerei nenhum outro presente. Tá falando sobre o dom de traduzir o livro? Tá. Em Doutrina e Convênios 5:4, ele fala assim, esse é o primeiro presente que eu concedi a você. Então já alterou, né? Ali fala que ele tinha dado esse presente, agora está dizendo, não, esse é o primeiro presente. Tá, uma alteração, né? Não sei qual que é muito a diferença disso. E ordenei que você não pretenda nenhum outro presente, até que meu propósito seja cumprido neste. Pois não lhe concederei nenhum outro presente até que seja concluído. Tá. Para mim faz bastante diferença. Talvez lendo com uma mentalidade mormon, eu vou conseguir me esquivar. Mas se for ler realmente neutramente, vai ver que faz bastante diferença. No livro de mandamentos está dizendo claramente, eu, Deus, estou te dando esse poder de traduzir o livro, tá? E você não espere receber outro poder de mim, porque eu não vou te dar nenhum outro poder, né? Tipo, você vai ter esse poder aí de traduzir o livro. E já em Doutrina e Convênios, ele foi alterado. Não, esse aqui é o primeiro poder que eu vou te dar. Não queira nenhum outro poder, até você ter terminado de traduzir esse livro, aí depois eu vou te dar outro poder. Então assim, alterou demais o significado. A gente, como membro da igreja, poderia até tentar dizer, não, ele se expressou mal no primeiro livro e ele tentou se explicar melhor no segundo. Poderia tentar, mas as palavras, elas estão vindo da boca de Deus. É como se Joseph estivesse recebendo ali a voz de Deus certinho, dizendo uma coisa que está Deus falando em primeira pessoa. Então, se ele quer alterar a palavra de Deus, aí você vai dizer que Deus se expressou errado. Bom, eu não sei todas as alterações, estou vendo aqui, estou fazendo uma leitura, tá? A gente vai estudar esse assunto, mas provavelmente a gente não vai ver todas essas alterações. Quem tiver interesse, dá uma estudada. Então, vamos ver. A gente tem o livro de mandamentos de 1833, né? Em 31 eles estavam começando a imprimir, não conseguiram terminaram em 1833. Ia até o capítulo 65. Aí depois, em 1835, eles alteraram o nome, fizeram um livro um pouco mais completo, chamaram de Doutrina e Convênios, e até o capítulo 102, eles chamam de seção, né? Seção 102. E daí, em 1981, a gente tem a Doutrina e Convênios, então, indo até a seção 138. Vamos dar uma olhadinha no que a gente encontra no Investigações Sud. Eles têm uma publicação chamada Livro de Mandamentos. Nessa publicação eles estão citando um texto feito pelo casalzinho, Gerald e Sandra Turner, Changing the Revelations, mudando as revelações. Vamos ver o que o Gerald e Sandra Turner falaram sobre isso. Eles falaram, olha,
para entender adequadamente as mudanças que foram feitas nas revelações da Igreja Sud, a gente tem que entender a história do livro Doutrina e Convênios. Então eles vão explicando aí o que a gente já viu. Em 1833, a Igreja publicou as revelações que foram dadas por Joseph Smith num livro que eles chamaram de Livro de Mandamentos. Beleza, né? Quem explica um pouco melhor isso é o William E. Barrett, que é vice-administrador da Universidade Brigham Young. Ele falou assim, olha, na última parte, no finalzinho de 1831, foi decidido ali por um conselho dos líderes da igreja que eles fariam cópias das revelações sobre a origem da igreja, né? Essa coletânea aí de revelações foram chamadas de Livro dos Mandamentos e foi apresentada numa conferência do sacerdócio lá em Hiram, em Ohio. Cara, Hiram, se eu não me engano, é onde Joseph levou o piche e pena lá com Sidney Rigdon. Talvez, não tenho certeza. É em Ohio. Tá? Então, em 1º de novembro de 1831, eles apresentaram. Então, olha, lembra? Eles decidiram, vamos fazer a impressão desse livro? Vamos. Apresentaram lá para o Phelps e mandaram para ele imprimir. A destruição da gráfica foi em 33, tá? A gente está falando de 1831. Novembro de 31, decidiram fazer o livro, apresentaram na conferência da igreja. Nessa conferência aí, Joseph Smith recebeu uma outra revelação, que foi então transformada no prefácio para esse livro, que hoje é a seção 1 de Doutrina e Convênios. Esse prefácio ele diz assim, examinai esses mandamentos porque são verdadeiros e fiéis. Aí na conferência, quando todo mundo aceitou que essa coleção aí deveria ser considerada como escritura, foi votado então que deveria ser impressas 10.000 cópias. Oliver Cowdery e John Whitmer foram escolhidos para pegar esses manuscritos e levar lá para Independence, Então eles estavam em Hiram, em Ohio, e foram para Independence, no Missouri, para levar para a gráfica lá do William W. Phelps. Então, isso aqui que a gente acabou de falar foi citado pelo William Barrett, vamos ver, no livro The Restored Church, 1956, na página 138. Os Tanners, então, voltam a falar que a igreja não conseguiu fazer esse tanto de cópia que eles queriam. Muito provavelmente aí por conta da destruição da gráfica. Eles citam aí também que em 1835, então, essas revelações foram impressas novamente. Aí o nome do livro mudou para Doutrina e Convênios, onde eles adicionaram as novas revelações que estavam sendo recebidas. Não só adicionar novas revelações, mas também revisaram as revelações anteriores. Lá no Improvement Era de junho de 1960, olha só, 1960 já lá para frente, Joseph Fielding Smith, profeta da igreja, ele falou assim: essa destruição do livro de mandamentos ocorreu em julho de 1833, mas a publicação das revelações foi retardada apenas até 1835, quando a primeira edição de Doutrina e Convênios foi publicada em Independence e outras revelações que haviam sido posteriormente recebidas. A gente não sabe ao certo quantas impressões foram feitas antes da turba destruir a gráfica, mas vamos ver. O David Whitmer, naquele livro dele, An Address to All Believers in Christ, de 1887, na página 55, ele fala assim: logo no início da primavera de 1833, em Independence, Missouri, as revelações foram impressas no Livro dos Mandamentos. Muitos livros foram finalizados e distribuídos entre os membros da igreja. Então a gente já tinha alguns livros terminados. O próprio Wilford Woodruff também confirma isso, no diário dele de fevereiro de 1834, ele escreveu assim: eu vi o Livro de Mandamentos, com revelações dadas a Joseph Smith, e eu acreditava nelas com todo o meu coração e alegrava-me nelas. Depois de passar vários dias em várias reuniões, voltamos para casa exultantes. Bom, então a gente sabe que teve alteração entre Doutrina e Convênios e o Livro de Mandamentos. Joseph Smith se enganou? Será que eles imprimiram diferente do que Joseph pediu? Segundo David Whitmer, não.
né, ele falou ali no livro dele An Address to All Believers in Christ, agora na página 56, ele disse assim: as revelações foram impressas no livro de mandamentos corretamente, isso eu sei e vou provar isso para vocês. Essas revelações foram organizadas para publicação por Joseph Smith, Sidney Rigdon, Orson Hyde e outros lá em Hiram, Ohio, enquanto eu estava lá. Elas foram enviadas para a Independência para serem publicadas e foram impressas exatamente como elas foram organizadas pelo irmão Joseph e outros. E quando o livro de mandamentos foi impresso, Joseph e a igreja receberam-no como sendo impresso corretamente. Nessa declaração aí de David Whitmer, ele cita, né, que a igreja recebeu, né, então a liderança da igreja era quem? Joseph Smith, Sidney Rigdon e Frederick J. Williams na época. Eles receberam essa impressão do livro de mandamentos, deram uma verificada e eles anotaram apenas 4 erros tipográficos. Então nenhum erro relevante. Foi impresso, então confirmado pela igreja. Para que ter alteração depois? Isso é confirmado aonde? No History of the Church, volume 1, página 364. Cita uma carta ali que eles enviaram para William W. Phelps, dizendo assim: nós encontramos os seguintes erros no livro de mandamentos, quando ele foi impresso. No capítulo 40, versículo 10º, terceira linha, em vez de corruptível, coloque corrompido. Daí citou outro erro lá, falou, olha aí, ó, na página tal, tá dizendo acepção por pessoas, coloque acepção de pessoas. Aí teve outra parte ali que falava acepção por pessoas, pediu para colocar acepção de pessoas. E outra parte que ele falava ali bandas, colocar a palavra cabeças no lugar. Bom, isso aí a gente tá falando em português, mas as alterações foram em inglês. E pelo menos isso prova o quê? Que quando a gente fica em dúvida, pô, será que depois de impresso a primeira presidência revisou, eles leram para verificar se estava tudo certo? Porque às vezes pode falar, não, eles estavam ocupados, não puderam ler. Não, se eles fizeram essas correções é porque eles leram mesmo, eles acharam os erros. Se eles não apontaram nenhuma outra alteração, é porque estava tudo certo. E lembrar que esse livro ele foi usado dessa forma, o livro de mandamentos, de 1833 até 1835, aí um longo período usando o livro de mandamentos sem reclamar do que estava escrito. Sobre as alterações feitas entre o livro de mandamentos e Doutrina e Convênios, quem fala mais sobre isso é o David Whitmer. Ele escreveu uma carta para aquela revista Saints Herald. Lembra que a gente falou sobre as publicações? Saints Herald é uma revista da Igreja da EMA. Então, em 5 de fevereiro de 1887, David Whitmer escreveu essa carta falando sobre essas alterações. Vamos ver o que ele falou? Ele falou assim: algumas das revelações, como elas agora aparecem no livro Doutrina e Convênios, foram alteradas e acrescidas e modificadas e acrescidas. Algumas das mudanças de maior importância são aquelas cujo significado foi totalmente modificado em alguns pontos muito importantes, como se o Senhor tivesse mudado de ideia alguns anos depois de dar as revelações, e depois de ter ordenado aos seus servos, como eles dizem, que as imprimisse no livro de mandamentos. E depois de dar aos seus servos uma revelação, sendo o prefácio do seu livro de mandamentos que diz: eis que esta é a minha autoridade e a autoridade dos meus servos, e o meu prefácio ao livro dos meus mandamentos, que lhes dei para publicarem, ó habitantes da terra. Que também nesse prefácio diz: eis que eu sou Deus, e eu o disse, estes mandamentos são meus, examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis. As revelações foram impressas no livro de mandamentos corretamente, e isso eu sei, e provarei isso para vocês. Mas no inverno de 1834, eles viram que algumas das revelações do livro de mandamentos deveriam ser alteradas, porque os líderes da igreja tinham ido longe demais e tinham feito as coisas além de algumas das antigas revelações. Assim, o livro Doutrina e Convênios foi impresso em 1835 e algumas das revelações mudaram e foram acrescentadas. Interessante. Agora eu estou curioso saber o que os membros tinham ido longe demais que eles tiveram que alterar as revelações.
Bom, o casalzinho, né, Tanner, eles continuaram a publicação deles falando sobre o livro de mandamentos. Falaram, olha, a Igreja Mórmon tem suprimido a verdade sobre o livro de mandamentos e as mudanças nas revelações. Verdade, né? Eu, como membro da igreja, nunca tinha ouvido falar sobre o livro de mandamentos, talvez citado numa aula ou outra, mas não lembrava, não é um nome assim que fixa na nossa memória, olha, Doutrina e Convênios era livro de mandamentos anteriormente. Muito menos eles citarem que teve algumas mudanças, quanto mais citar essas mudanças, né? Então, isso é honesto? Não, né? Então a gente, como membro da igreja, ouve muito bem essa história de que a turba veio e destruiu e tacou fogo. E por quê? Porque a igreja defendia os negros, mas eles não, eles queriam a escravidão. Principalmente quando a gente faz o instituto, seminário ou instituto específico sobre doutrina e convênios. Poxa, por que não é explicada essa alteração? Né? Porque não é conveniente. Bom, o casalzinho, o Tanner, eles estavam tentando conseguir as cópias originais, né, fotocópias desse livro de mandamentos, para eles próprios fazerem a comparação. Então eles foram lá na Universidade de Brigham Young, né, na BYU, eles conseguiram acesso à cópia do livro de mandamentos do Wilford Woodruff, e eles estavam fazendo fotocópias. Quando eles conseguiram fazer fotocópias das primeiras 41 páginas, e o gabinete de história da igreja descobriu que eles estavam lá tirando essas cópias, eles imediatamente mandaram um recado para a BYU Library, né, dizendo para impedir eles de obter qualquer fotocópia desses documentos raros da igreja. Os Tanner já estavam conhecidos. Por que a igreja não quer que eles tirem cópia? Eles devem alguma coisa? Bom, os Tanners tentaram, né, eles mandaram uma carta na época para a biblioteca da Universidade de Brigham Young pedindo as páginas restantes do livro de mandamentos, que eles não conseguiram tirar as cópias completas, e eles responderam dizendo assim: não somos capazes de lhes enviar uma fotocópia do livro de mandamentos. Recebemos esse exemplar do gabinete de história da igreja, né, então se vocês quiserem uma cópia disso, vocês vão ter que falar com o departamento de história da igreja. E eles que são donos desse exemplar. Essa carta os Tanner escreveram lá em abril de 1961, olha, faz tempo que eles estavam investigando essa questão. Só que os Tanner já estavam ali, vários passos na frente. Eles sabiam que os direitos autorais do livro de mandamentos já tinham expirado, né? Então eles não tinham motivo nenhum para negar fotocópia desse documento. Então, se eles estavam negando, qual era o motivo? Né? Manter escondido do público em geral. Por quê? Tem algum motivo? Então, né, comportamentos assim a gente não vê no dia a dia, no domingo na igreja. Quando a gente vai lá tomar o sacramento, ouvir um discurso na conferência geral, a gente não vê comportamentos assim. Né? A gente vê uma pessoa engravatada, bonitinha, falando manso, né? Só coisas boas que aquecem nosso coração. Agora, falar assim, olha, né, você membro da igreja, sabia que a igreja nega cópia desse livro? Sabia que tinha alterações aí interessantes de serem analisadas? Já ouviu falar sobre os papiros do livro de Abraão? Pois é, eles encontraram. Sabia que ele não bate com nada do que Joseph falou? Sabia que tinha umas placas lá de Kinderhook que eram falsas, que Joseph falou que era verdadeira e que ele ia traduzir? E essa história vai longe, né? Essa história vai longe. O casalzinho Tanner não deixou barato, eles insistiram, né, mandaram uma carta lá para o William Barrett, que a gente já falou sobre ele, né, que era o vice-administrador da BYU, falando, né, olha, a gente quer uma cópia desse livro de mandamentos aí, só tirar uma fotinho. Era 1961, né, o William Barrett falou assim: descobri em contato com o diretor de nossas bibliotecas que não temos em nossas bibliotecas uma cópia do livro de mandamentos. A gente só tem umas fotocópias. O livro de mandamentos original, ele tá lá em mãos do historiador da igreja em Salt Lake. E eu acabei de descobrir aqui que quando a biblioteca não tem a cópia original, ela não está autorizada a disponibilizar, né, a fotocópia que ela tem. Quem pode disponibilizar é só o dono do documento original. Né, se a gente liberar uma cópia dessa nossa cópia, a igreja pode agir judicialmente contra a BYU. A igreja vai agir judicialmente. Cara, olha a manobra que eles estavam fazendo. Para quê?
para negar uma cópia de um documento antigo. Bom, judicialmente, os Tanner também tinham um bom conhecimento. Eles sabiam que a biblioteca podia fazer uma solicitação para a igreja para disponibilizar essa cópia, né? Então, eles falaram, então, por favor, né, solicita lá para o gabinete da igreja, de história da igreja, que vocês têm autorização para disponibilizar essa cópia. Né? A BYU falou, vou fazer, né? Daí eles responderam os Tanner dizendo, né, olha, escrevi para o gabinete de história da igreja e descobri que a política deles não permite, né, autorizar essa cópia aí do livro de mandamentos do Wilford Woodruff. Eu não revelei para eles quem estava solicitando essa cópia, mas na resposta eles disseram que haviam recusado uma cópia para vocês e que eu deveria divulgar o nome do indivíduo que estava solicitando essa cópia. Olha só, né? Então o Tanner já tinha pedido para a igreja negou, ele estava pedindo para a BYU, né? E a BYU, enfim, todo mundo dentro desse joguinho aí. Os Tanners escreveram para o profeta Joseph Fielding Smith, olha, a gente quer a cópia. Não receberam resposta. Os Tanners forçaram a barra, eles mandaram uma carta então para o assistente de história da igreja, que era o William Land, né? Mandaram uma carta com $5 falando, esse valor aqui é para cobrir a cópia, a gente quer uma cópia desse livro aqui. Né? O William Land retornou os $5 e falou, olha, não estou interessado nesse projeto que vocês têm em mente. Aí os Tanners falaram que, por fim, eles apelaram para David O. McKay. Será que o David O. McKay era o presidente na época? O Joseph Fielding Smith era conselheiro, talvez? Mas ele se recusou a dar qualquer ajuda sobre o assunto. Então, ainda em 1961, os Tanners conseguiram o restante das cópias. Eles já tinham as 41 primeiras páginas, eles queriam os restantes, né? Eles conseguiram o restante, né? Com a ajuda de informação de outras pessoas, eles descobriram que tinha uma cópia na Universidade de Yale. Né? Então, eles conseguiram o restante das cópias nesse exemplar que a Universidade de Yale tinha. Olha só, mas o interessante disso tudo é a gente ver o quanto a igreja estava negando uma cópia, cara. Tem motivo para negar a cópia desse livro antigo da igreja? Por que negar? É aquela história, cara, se você não deve, não teme. Por que tá com medo? Né? Eles tiveram que conseguir com uma outra universidade que não era relacionada com a igreja. E aí depois que eles conseguiram ainda, eles foram impedidos, eles não foram autorizados a publicar, né, essas cópias do livro de mandamentos que eles conseguiram, eles queriam publicar, né, só que eles não foram autorizados. Talvez por questões legais. Pois é, pessoal, a gente não falou especificamente sobre as alterações feitas entre um livro e outro, falamos uma ou outra, mas assim, né, a igreja teve medo aí que os membros soubessem essas alterações. Por quê? A gente pode analisar mais pra frente, mas hoje a gente vai ficando por aqui. Esse é o livro de mandamentos, né, o predecessor da Doutrina e Convênios que a gente conhece hoje. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.